Gêmeos, bem-vindos ao canal Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda, essa aqui é a sua leitura para os próximos 7 dias. É uma leitura geral e atemporal. Geral porque ela serve para muitas pessoas de Gêmeos e também para os muitos posicionamentos em Gêmeos que você possa ter aí no seu mapa astral. E atemporal porque ela conta a partir do momento em que você chega a este vídeo e não a partir do momento em que eu estou gravando. Nessa leitura a gente vai dar uma olhadinha no coração da questão, na raiz da questão, ou seja, o assunto mais importante desse momento, que está por trás dele. Vamos dar olhada também nos seus desafios, nas suas forças, o que você tem a aprender com a situação pela qual você está passando, quais são os conselhos, o possível desfecho e ao final você pode fazer 3 perguntas ao tarô que eu respondo com sim, não, talvez e um pouquinho da energia de cada carta que vier para responder, beleza? Lembrando que é uma leitura geral, se você tem interesse em fazer uma leitura particular, tem como entrar em contato comigo aqui no box de descrição do vídeo. Antes da gente começar, eu quero pedir a você que deixe o curtir aqui e que também, se você gosta desse conteúdo de tarô, se inscreva no canal. Vamos lá. Gêmeos. Qual é o coração da questão para Gêmeos? Qual o coração da questão para Gêmeos? Eu ia falar mesmo que tem alguma coisa a ver com o passado, porque antes de eu tirar esse 6 de espadas, algumas cartas abriram e eu vi um 6 de copas. O 6 de copas é uma carta que fala de passado. Então, o 6 de espadas está sinalizando aqui que você provavelmente está passando por um momento de transição, onde você está deixando alguns comportamentos, algumas crenças, alguns pensamentos, talvez algumas situações para trás em busca de algo que seja mais adequado ao seu momento, mais tranquilo para sua cabeça, mais pacífico e mais generoso. Outro 6 aqui, dessa vez um 6 de ouros. Então esse momento é um momento de estabilização para você. Talvez você ainda não esteja sentindo que você se equilibrou, mas você está no caminho de se equilibrar, tá, Gêmeos? O 6 de espadas fala sobre a gente deixar no passado o que é do passado, deixar principalmente as situações difíceis, como os conflitos, como as crenças que muitas vezes já não servem mais para a situação onde a gente está, aquilo que ficou datado, aquilo que já não tem mais utilidade para a gente. E é um momento em que a gente ainda não está onde a gente gostaria de estar. A gente está no meio do caminho, tá bom? Deixa eu perguntar aqui se tem mais alguma coisa. Engraçado, são 3 6, né? O primeiro 6 que eu vi, que era um 6 de copas, que acabou não saindo, ele só se abriu aqui, mas não saiu. O 6 de espadas e o 6 de ouros. 3 6. Aí fica faltando o 6 de paus. É curioso porque teve uma outra leitura que eu fiz hoje, onde saíram também, se eu não me engano, foram vários 2, mas de boa. Vamos continuar. Não tem nada a ver e eu também não vou lembrar qual foi a leitura. Mas o que mais que a gente pode falar do coração da questão para Gêmeos? O que está sendo deixado para trás? Enfim, um pouco mais de informação. Nove de ouros, tá? Eu não tô sentindo que isso seja o que você tá deixando para trás, não. Eu tô sentindo que isso é o que você está almejando alcançar. Independência financeira, estabilidade financeira, sucesso nos negócios, sucesso na sua profissão, uma sensação de que você tem muitas conquistas a celebrar.
É porque você tá no 6 de ouros, o 6 de ouros traz esse equilíbrio, traz essa generosidade, traz a troca justa, traz o pagar e o receber. E o 9 de ouros é toda essa satisfação da gente ver que os nossos esforços estão sendo bem remunerados. Ok. Vamos ver o que está por trás disso, Gêmeos. O que está na raiz da questão? O louco, um potencial que muito provavelmente você escolheu explorar quando você entrou no barquinho dos 6 de espadas aqui, né? Tá, um potencial, uma ideia, talvez algo que você tenha feito de maneira espontânea. Olha que curioso. Talvez você tenha deixado um emprego. Um lugar onde você não tinha como, por exemplo, ser dona do seu nariz, sabe? Porque essa é a carta da pessoa que constrói o próprio negócio e obtém sucesso por si. Não é trabalhando para os outros, é trabalhando para si. E o imperador invertido aqui, e mais o louco, tá me falando de repente ter largado alguma situação onde muito provavelmente estava rolando uma opressão de poder, né? Alguém com muito poder, mas sem deixar que você fizesse aquilo que você queria fazer, expressasse as suas opiniões ou as suas ideias, né? Então, é como se você estivesse deixando para trás uma situação opressora, mas você ainda não chegou lá onde você quer, que é essa situação mais 9 de ouros, que é essa independência. Deixa eu pegar uma carta para ligar a raiz da questão ao coração da questão aqui. Só para confirmar se é isso mesmo. Para algumas outras pessoas, pode ser também que você tenha passado a agir de maneira mais espontânea recentemente e não micro-organizar absolutamente tudo na sua vida, microgerenciar o universo, sabe? Pode ser que você tenha mudado a maneira como você lidera ou a maneira como você organiza a sua vida. Pode ser, inclusive, que você tenha saído recentemente de um momento de muita estagnação, onde você não conseguia agir, não conseguia botar os seus projetos adiante, não conseguia pensar de maneira estratégica. Pode ser também que seja você deixando tudo isso para trás, tá? Uma desorganização geral. Também pode ser. Pedi uma carta aqui para... Oi, caiu. Duas cartas, inclusive. Eu tô sentindo que realmente você deixou um lugar, ou uma situação, ou uma pessoa que era, de alguma maneira, manipulava aquilo que você recebia. Era como se fosse assim, como se fosse alguém que estava ficando com os louros pelo seu trabalho. Pode ter rolado essa dinâmica aqui de alguém que ficava por trás das cenas, mas toda vez que alguma coisa dava certo, era essa pessoa que vinha falar, vai, fui eu que fiz. Isso é uma das opções, mas tem uma outra opção aqui também que eu sinto que conversa bastante com o que a gente já está falando aqui, principalmente com esse imperador invertido, que é você deixando para trás uma instabilidade, uma falta de comprometimento com o seu futuro ou com
com os seus bens, com aquilo que você deseja construir, com a sua casa. É como se fosse assim, nossa, eu tava numa vibe que eu não tava me cuidando, eu tava endividada, a minha casa tava uma bagunça. Então é meio que assim, nossa, eu preciso tomar uma atitude e sair dessa desorganização, deixar esses comportamentos que eu sinto que são prejudiciais para mim, para minha saúde, para o meu futuro, e investir em conquistar o meu sucesso, em me organizar financeiramente, pagar tudo que eu preciso pagar, né? Me livrar das dívidas caso tenha. Mas o seis de espadas está falando que você ainda está nesse processo. E essas duas cartas estão falando que você está com uma intenção de realmente não repetir os erros do passado no que diz respeito à autossabotagem, a sabotar aquilo que você sentia que você estava conquistando, sabe? Uhum. É quase como se fosse assim. Eu decidi que agora eu vou fazer as coisas da maneira correta, eu vou me programar, eu vou ter uma rotina, né? E essa rotina vai incluir me alimentar bem, fazer exercícios, fazer o trabalho que eu preciso fazer, sabe? É toda uma nova vida que eu sinto que você decidiu começar. Mas você ainda não está lá, mas está no caminho, isso que importa. Vamos ver quais são os seus desafios. Quais são os desafios para Gêmeos? Tem uma aranhazinha aqui que ela tá andando para lá, para cá. Eu já abri a porta para ela ir embora, ela não quis, se recusou, continua por aqui. Olha, a roda da fortuna. Lidar com a instabilidade, com as mudanças, pode ser o seu maior desafio nesse momento. Conseguir se expandir, conseguir achar onde está fluindo melhor para você poder aproveitar. Lidar com as coisas que fogem ao seu controle também. Porque eu sinto que você está tentando botar ordem na casa, né? A casa significando a sua vida. Porém, tem coisas que talvez você não consiga manejar. São coisas que estão fora da sua alçada. E isso pode ser um desafio para você. O imprevisto. Aqui também eu estou sentindo que talvez você possa estar entrando numa vibe de contar com a sorte. E isso pode ser um desafio, porque nem sempre a sorte sorri pra gente, principalmente com a roda da fortuna. A roda da fortuna às vezes está de boa, às vezes ela não está muito de boa não, né? Então, o desafio é você criar estratégias para lidar com a imprevisibilidade do mundo em geral, tá? Ou de como as pessoas e situações vão se modificar a partir do momento em que você também se modificar, em que você mudar a maneira como você está agindo. O que mais? A estrela. Você pode não saber ainda exatamente o que é que você deseja alcançar, você pode não ter a confiança de que você consegue fazer isso. Pode ser que você esteja ainda sentindo que você já decidiu muitas coisas na sua vida, você já tomou várias atitudes importantes, porém
você ainda se sente sem destino, sem um objetivo claro. Talvez você não saiba exatamente com o que você pode sonhar, né? Essa também é uma carta que fala de esperança. Talvez você não tenha muita esperança de que as coisas vão dar certo para você. Talvez você ache que seu sonho é um sonho impossível demais. O que mais? O que mais de desafio aqui para Gêmeos, por favor? 9 de copas. Eu tô sentindo que você saiu de uma situação e você ainda não sabe o que você quer. Você não sabe o que pode fazer você feliz, você não sabe o que pedir ao universo, sabe? Porque essa é a carta de quem tem os desejos atendidos pelo universo, é a carta de quem está contente com o que conseguiu, né? E isso como desafio pode ser, inclusive, aquela sensação de que nada é o suficiente. Pode ser um descontentamento geral, assim, com o que você está com o que você está vivendo atualmente. Mas principalmente com a estrela e com o 9 de copas, que são duas cartas que falam de desejos atendidos, pode ser que você não acredite na sua própria sorte. Eu sei que eu falei lá no começo, talvez você esteja contando com a sorte, mas para outras pessoas pode ser, eu não confio na minha própria sorte. Eu acho que eu não tenho talento para brilhar, eu acho que todo mundo brilha menos eu. Todo mundo está feliz menos eu. Tem alguma coisa de comparar aqui e acabar achando que você está em desvantagem. Eita. Caíram algumas cartas aqui que eu vou considerar já como as cartas da força. A gente tem o Sol e o Rei de Espadas invertido. Como força, eu sinto que é um otimismo, um drive, assim, uma vontade de alcançar o sucesso, uma jovialidade, mas ao mesmo tempo, eu sinto aqui também que algo que é interessante é que talvez aquilo que você esteja pensando não esteja sendo bem compreendido, não esteja muito claro ainda para você. Você só tem a confiança. É como se fosse assim, eu só tenho eu só tenho esse otimismo, entendeu? Mas eu não sei exatamente o que eu quero, não sei exatamente como eu vou fazer, e talvez eu não tenha a informação que eu preciso. E isso veio na força, mas é curioso porque assim, esse Rei de Espadas invertido, muitas vezes ele me fala de uma não comunicação, um não falar as coisas. E é curioso, Gêmeos, porque eu acho que essa já é a terceira vez que eu leio para você, e que em algum momento da leitura aparece essa coisa de não fale aquilo que você está pensando, não fale aquilo que você está fazendo, não fale onde você está investindo. Não deixar as pessoas saberem o que você está tramando, vamos dizer assim. O que mais aqui na força?
Aqui também eu tô sentindo que esse rei de espadas, ele pode estar falando também de uma atenção ao detalhe, as minúcias, que pode ser importante em alguma situação aqui. Porque se ele tivesse vindo na posição normal, ele estaria pensando no todo. E aí tá me vindo aquela coisa do diabo, o diabo mora nos detalhes, né? E você tem o diabo invertido aqui, dando a chance de você se livrar de algum comportamento que é prejudicial a você. O que mais, gente? O que mais na força aqui para Gêmeos? O eremita e o rei de ouros. Curioso, mais um rei aqui, né? Tem bastante energia masculina aqui. Mas é uma energia masculina que ela tá me trazendo uma desorganização. Um querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, talvez. Mas o eremita e o rei de ouros aqui, como força para você, me falam de uma sabedoria de como utilizar os seus recursos, como aplicar aquilo que você tem, usar o seu know-how, usar a sua experiência para conseguir o que você deseja, para conseguir estabilidade, para conseguir recursos financeiros para algum projeto. Eu sinto também que você, nesse momento, trabalhando sem uma equipe, trabalhando por você, talvez seja a melhor opção. Mesmo que você esteja em algum lugar, trabalhando numa empresa e tudo, mas assim, você continuar seguindo aquilo que você sente que é o certo, aquilo que você já tem mais experiência, é o ideal aqui. E também o Rei de Ouros fala sobre um pragmatismo, um pé no chão, um fazer as coisas sem arriscar muito. Vamos lá. Mais uma cartinha para força. O pendurado. Muito bom. Você sabe que você faz o que for necessário, uma vez que você entende a situação na qual você está. É como se fosse assim, não, eu sei que eu vou precisar deixar de consumir refrigerante e doce para eu alcançar o físico, a saúde que eu desejo. É saber exatamente o que você precisa fazer e se prontificar a cortar algumas coisas, a deixar ir algumas coisas, a desapegar de algumas coisas. Eu estou sentindo mais esse pendurado como alguém que está com disposição para fazer isso, para ficar mais leve, do que exatamente enxergar as coisas de outra maneira, porque eu acho que você já viu as coisas de outra maneira. E eu sinto que essa força aqui também é uma força que complementa esse diabo invertido aqui, que é tipo assim, eu vou fazer o sacrifício que for para alcançar esse meu
desejo de deixar para trás comportamentos que eu não quero mais repetir. Qual é o aprendizado para Gêmeos? O que Gêmeos precisa aprender nesse momento? Qual a lição que essa situação está trazendo para Gêmeos? Rainha de paus invertida, segurar a onda. Segurar a onda. De novo eu tô sentindo a coisa da discrição, não sair por aí contando o que está acontecendo, não se mostrar muito. Curioso isso, Gêmeos, muito curioso. No fundo do maço tem um 5 de espadas invertido. Não voltar a pensar da maneira como você pensava antes, não trazer de volta conflitos ou não voltar a engajar com pessoas que possam testar a sua paciência e fazer com que você mostre um lado mais irritável, agressivo, violento às vezes. Aqui também tem o aprendizado de você superar a dúvida e retomar sua autoconfiança. Porque talvez você venha de um período em que você estava com a tua vida tão desorganizada que você deixou de acreditar que você algum dia ia conseguir botar as coisas em ordem novamente. E talvez isso tenha acontecido por conta de conflitos com outras pessoas, inclusive talvez pessoas próximas a você, da família, gente que muitas vezes botava você para baixo, fazia você duvidar do seu potencial. Vamos ver os conselhos para Gêmeos. Quais são os conselhos para Gêmeos? Conselhos para Gêmeos. A sacerdotisa. Segredo. Segredo, segredo, segredo. Não conte aquilo que você está pensando, não conte aquilo que você está ouvindo, não passe adiante aquilo que você sabe nesse momento. Mantenha-se aprendendo, estudando, obtendo esse conhecimento, que pode ser um conhecimento que vem através da dedicação aos estudos, podem ser até estudos místicos. Confie na sua intuição, mas ao mesmo tempo, bico calado. De novo essa coisa de bico calado, Gêmeos. O que mais aqui? Oito de espadas e um 5 de ouros. Preste atenção naquilo que você pensa sobre as situações que você está passando.
É como se fosse assim, não torne as situações ainda mais difíceis, mais limitantes, mais incapacitantes do que elas já são. Confie que você vai ter a habilidade de descobrir aquilo que está te limitando e com os recursos que você tem disponíveis agora, vai conseguir sair disso, vai conseguir crescer dentro da situação, mesmo ela sendo uma situação difícil, uma situação de 5, né, que é geralmente uma situação um pouco mais desafiadora aqui. Não acredite na limitação, você sempre tem alguma solução. O que mais? Cavaleiro de Copas. Faça aquilo que você sente que o seu coração deseja, trate todo mundo com muito carinho, use o seu charme, use o seu jeitinho para conseguir as coisas de boa. Não é de maneira brusca, é de maneira adorável, assim, é tipo... Mostre o seu melhor lado e sendo esse melhor lado um lado mais amoroso, mais divertido, mais artístico, tá? Romântico também. Crie oportunidades para você onde você pode se expressar e mostrar para as outras pessoas esse seu lado, tá? Vamos ver o possível desfecho. Qual é o possível desfecho? 7 de paus invertido e o 8 de ouros. Talvez você abandone alguma coisa que você conquistou ou que era um status para investir em algo totalmente novo, diferente. Algo que você não tinha pensado antes, mas que você sente que você tem a capacidade de fazer muito bem. Eu tô sentindo que talvez você deixe algum lugar ou alguma situação que você sente que exige demais de você energeticamente, sabe? É como se fosse assim, nossa, trabalhar em tal lugar era bacana, me dava um status, mas caramba, me custava um preço, sabe? Que eu não queria, eu me sentia o tempo todo sob ataque, eu achava que o tempo todo eu tinha que ficar defendendo alguma coisa que não tinha a ver comigo, que não era a minha verdade, tá? E aí eu vejo aqui que você vai buscar algo que você vai conseguir fazer bem e com uma boa dedicação, com um bom tempo aplicando na prática disso, você vai ficar cada vez melhor, porque a gente tem duas cartas aqui, tanto no coração da questão, o 6 de espadas é uma carta que fala sobre uma mudança de nível, né? Sair de uma coisa que não estava legal, passar por um período meio turbulento, mas chegar num outro nível onde está tudo mais sossegado, mais bacana e mais acima. E essa carta também é uma carta que fala sobre melhorias em geral.
que mais? Talvez, inclusive, você comece a estudar alguma coisa ou praticar alguma coisa em grupo. E isso pode ser bastante benéfico, pode dar para você essa sensação de que você, inclusive, está aprendendo mais rapidamente ao trocar ideias com outras pessoas do que você faria só você fazendo isso, entendeu? Pode ser aqui uma troca onde você, por exemplo, sabe uma cooperativa ou um grupo de artesãos que se reúne e cria uma feirinha. Então é tipo assim, investir em algum grupo que vai dar suporte para o seu trabalho. Ou então investir em algum tipo de estudo que outras pessoas podem trazer uma expertise que você não tem, tá? Vamos lá então, Gêmeos, agora é o momento de você fazer 3 perguntas ao tarô. Eu vou responder com sim, não, talvez e um pouquinho de energia de cada carta. Pausa o vídeo, escreve essas perguntas aí num caderninho, deixa um espaço para você anotar as respostas e eu tô te esperando aqui, tá bom? Vamos lá? Primeira pergunta de Gêmeos. Não, isso tá muito instável e não tem base, tá? Isso aí pode ser algo muito surpreendente no mau sentido para você, tá bom? Segunda pergunta. Sim, o Cavaleiro de Paus tem ousadia, tem uma determinação de fazer as coisas ao seu próprio modo, de fazer do seu jeito, sabe? Então eu sinto aqui que é para você imprimir muito da sua personalidade nisso que você vai fazer. E principalmente também tem um foco aqui na liberdade de criação. Terceira pergunta. Outro sim. E essa carta fala sobre empreender, fazer valer os seus talentos, criar coisas no mundo real que por enquanto ainda estão só na sua imaginação, tá? Mas é um grande sim, um sim que indica que você tem o que você precisa para fazer isso que você está desejando, tá bom? Gêmeos, eu espero que você tenha gostado da leitura, lembrando que é uma leitura geral. Se você tem interesse em fazer uma leitura particular, tem como fazer isso, dá uma olhadinha aqui no box de descrição do vídeo. Beleza? É isso, eu espero que tudo corra super bem para você nessa semana, a gente se vê na próxima. Valeu, beijos!